Olá, bem-vindos a mais um encontro do Chavruta Chats. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em dois rituais que estão no coração do judaísmo, Pessach e Yom Kippur. Mas não vai ser uma explicação superficial não. A gente vai fazer uma verdadeira investigação, direto nas fontes originais, para desafiar algumas ideias que talvez a gente tenha como certas sobre libertação e principalmente sobre expiação. Bora desvendar esse segredo juntos? Vamos lá, pensa comigo. Você já parou para se perguntar se aquela famosa história do prisioneiro que era solto em Pessach, se ela realmente aconteceu? E o Cordeiro Pascal, um símbolo tão poderoso? E se eu te dissesse que, originalmente, o papel dele não tinha nada a ver com perdoar pecados? Pois é, são ideias que a gente escuta desde sempre, né? Mas que quando a gente vai checar na fonte, a história pode ser bem diferente. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos investigar o que os textos judaicos realmente dizem. E olha, eu garanto, as respostas podem surpreender e muito. Para a gente conseguir separar o que é tradição, o que é mito, o que é interpretação posterior, não tem atalho. A gente precisa ir direto à fonte, ao coração pulsante de onde tudo isso nasceu, os textos sagrados do judaísmo. É só mergulhando na Torá, no Talmud, que a gente consegue encontrar as pistas, as respostas e entender o verdadeiro sentido por trás desses rituais tão antigos e tão significativos. Então, quais vão ser as nossas ferramentas nessa investigação? Primeiro, o Tanar, a Bíblia hebraica. Depois a gente mergulha no imenso oceano de sabedoria da Torá oral, que inclui a Mishnah, o Talmud, são séculos e séculos de discussões e análises dos sábios. E o mais importante, nosso foco vai ser sempre na perspectiva interna da tradição. A gente quer entender como o próprio judaísmo se via e se explicava, analisando os textos com muito rigor, sem deixar que interpretações de fora, que vieram muito tempo depois, acabem distorcendo o sentido original. Tudo pronto, então? Vamos começar com o nosso primeiro caso, talvez um dos maiores e mais famosos mitos de Pessach, a história da libertação de um prisioneiro. Essa cena que está no imaginário de tanta gente, que foi imortalizada em livros e filmes, será que ela tem alguma base na história ou na tradição judaica da época? É o que a gente vai descobrir agora. A cena é realmente icônica, né? A gente quase consegue visualizar. A multidão agitada, o governador romano propondo a libertação de um prisioneiro, a famosa escolha entre Barrabás e Jesus, que está nos evangelhos. Essa narrativa popularizou demais a ideia de que era um costume romano, um tipo de gesto de boa vontade com os judeus durante a festa de Pessach. Mas a pergunta que a gente, como bons investigadores, precisa fazer é: essa prática, ela realmente existia? E é aqui que a nossa investigação começa a ficar séria de verdade. Porque pensem bem, se isso era um costume, uma prática estabelecida, seja dos romanos ou dos judeus, tinha que ter algum registro, certo? Onde estão as evidências? Em qual lei romana? Em qual texto judaico? Onde é que os historiadores da época que descreveram tantos detalhes da vida na Judéia mencionaram esse privilégio de Pessach? Vamos atrás das provas. E o veredito, gente, depois de vasculhar tudo, é surpreendentemente claro. Não existe absolutamente nenhuma evidência histórica que confirme esse costume. Zero. Nem em fontes legais ou históricas romanas, nem em fontes judaicas. Historiadores super detalhistas como Flávio Josefo e Fílon de Alessandria, que viveram naquela época, eles nunca mencionam isso. O silêncio deles é ensurdecedor. E claro, nada no Tanat ou na Torá oral. A conclusão é que essa narrativa, por mais forte que seja, serve a um propósito teológico muito específico dentro do cristianismo, mas não se sustenta como um fato histórico. Ah, então quer dizer que o judaísmo não se importava em libertar prisioneiros? Pelo contrário. E é aqui que a história fica ainda mais fascinante. Existe um conceito fundamental, uma lei sagradíssima, chamada Pidyon Shivuim, que significa a redenção de cativos. Só que isso é algo profundamente diferente. Não é um gesto de boa vontade de um governante. É uma mitzvah, um mandamento, uma obrigação da comunidade inteira de juntar recursos e fazer o que for preciso para resgatar seus membros que foram feitos prisioneiros. É uma responsabilidade coletiva, constante e levada muito a sério. Quando a gente coloca os dois lados a lado, a diferença fica gritante. De um lado, na narrativa do Evangelho, a gente tem o que parece ser um ato impulsivo, meio populista, que acontece uma vez por ano e é baseado na emoção da multidão. Do outro, na lei judaica, a gente tem uma obrigação legal, que vale o ano inteiro e que é um processo calculado, organizado pela comunidade. Pidyon Shvuim não é sobre o capricho de um governante, é sobre a justiça e a responsabilidade de uma sociedade. Ok, primeiro mito desvendado. E essa passagem da ficção para a realidade já nos ensina muito sobre a diferença entre um favor e uma responsabilidade. Agora vamos analisar outro símbolo central de Pessach,
o cordeiro. A ideia de que ele era um sacrifício para pagar pecados é muito, mas muito difundida. Mas será que era esse mesmo o papel dele? Vamos de novo mergulhar nas fontes para descobrir. Se a gente vai direto no Manual de Instruções, lá no livro do Êxodo, capítulo 12, a Torá deixa as 3 funções do Cordeiro Pascal bem claras. Primeiro, proteção. O sangue nas portas era um sinal para que o anjo da morte passasse por cima daquela casa. Segundo, memória. A Torá chama o ritual de Zikaron, um memorial eterno, para que a libertação do Egito nunca fosse esquecida. E terceiro, comunidade. O cordeiro era o centro de uma refeição que unia as famílias e transformava escravos em uma nação. Agora, perceba uma coisa fundamental. Em nenhum momento o texto fala em perdão ou expiação de pecados. Para não restar nenhuma dúvida, olha só essa comparação. De um lado, o Corban Pessar, a oferta pascal, do outro, o Corban Shatat, que era a oferta pelo pecado. São rituais completamente diferentes. O propósito de um é comemorar o êxodo, o do outro é expiar um pecado não intencional. O momento, Pessar, é uma vez por ano, uma data fixa. O Shatat era trazido sempre que necessário. Quem comia a carne, em Pessar, era a própria família que ofertava. No Shatat, eram os sacerdotes. O foco, um é sobre a libertação de toda a nação, o outro sobre a purificação de um indivíduo. São literalmente universos teológicos distintos. E essa frase resume a questão de forma perfeita. O Cordeiro Pascal não era um conserto para uma relação quebrada pelo pecado de alguém. Ele era um ato de fundação. Ele não olhava para trás para corrigir um erro, mas sim para frente, para estabelecer a identidade de uma nação inteira e firmar uma aliança com Deus. Era sobre o nascimento de um povo. Entendido isso, a gente percebe que Pessar é sobre fundação, sobre libertação. Mas então, onde o tema do pecado e do perdão entra com força total no judaísmo? Para isso, a gente precisa ir para o seu contraponto teológico, Yom Kippur, o dia da expiação. Aqui, sim, o pecado está no centro do palco. Mas a forma como a Torá lida com isso é um sistema super sofisticado, um ritual engenhoso de 2 vias com 2 destinos bem diferentes. No coração do antigo ritual de Yom Kippur, no Templo de Jerusalém, a gente encontra essa imagem poderosa. 2 bodes que deveriam ser o mais idênticos possível, mas que teriam destinos radicalmente opostos. Um era sorteado La Hashem, ou seja, para o Senhor. O outro, La Azazel, para Azazel. Um era sacrificado, o outro era enviado vivo para o deserto. Um purificava o sagrado, o outro removia o pecado. Vamos entender essa dualidade incrível. Vamos começar com o primeiro bode, o La Hashem. Ele era sacrificado e o seu sangue tinha uma função muito específica, purificar o santuário. Pensa assim, ao longo do ano, os pecados do povo, mesmo que cometidos lá fora, geravam uma espécie de poluição espiritual que manchava o espaço sagrado. O sangue desse bode funcionava como um detergente espiritual, limpando o templo para que a presença de Deus pudesse continuar habitando ali, no meio do povo. Era uma limpeza do espaço. Agora, e os pecados em si? Onde eles iam parar? Aí entra o segundo bode, o famoso bode expiatório. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça dele e confessava todos os pecados da nação. Era um ato simbólico de transferência. Todo o fardo, todo o peso dos erros do povo era colocado sobre aquele animal. E então ele era levado para o deserto, para um lugar bem longe, de onde não tinha como voltar. Ele literalmente carregava os pecados para fora da comunidade, simbolizando uma remoção completa, um recomeço. Mas afinal, o que ou quem é esse tal de Azazel? Esse é um dos maiores mistérios da Torá, um enigma que os sábios debatem há milênios. Seria o nome de um lugar, um penhasco específico no deserto? Ou seria um conceito, uma palavra que significa remoção completa e total? Ou, como algumas tradições antigas sugerem, o nome de alguma entidade espiritual associada ao deserto? Não há um consenso. Mas o mais importante é o simbolismo. Azazel é o destino final dos pecados, o lugar para onde o mal é banido, para que a comunidade possa, de fato, ter uma página em branco.
Gente, essa nossa conversa, esse mergulho fundo nos textos para entender o sentido original das coisas, é a alma do que a gente faz aqui no Chavruta Chats. Se você está curtindo essa investigação, ajuda a gente a levar esse tipo de análise para mais pessoas. Para quem está nos assistindo pelo YouTube, agora é aquela hora clássica. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e, por favor, deixa um comentário. Diz o que achou, se aprendeu algo novo. Isso ajuda demais o algoritmo a mostrar o vídeo para mais gente. E, claro, se puder, compartilhe nos seus grupos e com os amigos. E para todo mundo, sigam a gente no Instagram, @chavrutachats, e participem também dos nossos grupos no Telegram e no WhatsApp. Todos os links estão aqui na descrição. Valeu mesmo! Ufa! Depois dessa jornada intensa pelos rituais de Pessach e Yom Kippur, do prisioneiro que não existia, ao bode que carregava os pecados, chegou a hora da gente juntar todas as peças. O que essa análise profunda nos revela sobre a visão judaica de mundo, sobre libertação, pecado e a chance de recomeçar? Vamos amarrar todos os fios na nossa síntese final. Olhando para essa tabela, a gente percebe que Pessach e Yom Kippur são como dois lados da mesma moeda. Eles definem a jornada de um povo. Pessach tem como tema central a libertação, o nascimento da nação. É a passagem da escravidão para a liberdade. Já Yom Kippur, o tema é a restauração, a renovação da aliança que foi estabelecida lá em Pessach. É a passagem da alienação, causada pelo erro, de volta para a reconciliação. Um é sobre começar, o outro é sobre a chance de recomeçar, de consertar a rota. Se a gente pudesse resumir tudo o que conversamos hoje numa única frase, talvez fosse essa. Pessach é o nascimento de uma nação. Yom Kippur é a restauração de uma aliança. Um é o evento fundador, o ponto de partida. O outro é a manutenção anual dessa relação, a oportunidade de se purificar e de reafirmar o compromisso para seguir em frente dentro dessa aliança. E eu queria terminar deixando essa reflexão no ar. O quanto a nossa compreensão sobre rituais, sobre histórias e tradições pode mudar completamente quando a gente se dá o trabalho de voltar para as fontes, de buscar o contexto original em que aquilo nasceu. Fica a pergunta para a gente pensar. Muito obrigada pela companhia e pela curiosidade de vocês. A gente se vê no próximo Chavruta Chats.